Neste vídeo falaremos sobre o livro de Enoque, que foi excluído da Bíblia e supostamente revela mistérios que são chocantes. O manuscrito de Enoque começa com um aviso a toda a humanidade e aos anjos caídos que transformaram a terra em um lar de devassidão, derramamento de sangue e feitiçaria. O imenso livro proibido foi traduzido há cerca de 200 anos, com os primeiros escritos datados de cerca de 300 a.C. e os registros mais recentes por volta de 100 a.C. O livro de Enoque foi removido dos cânones bíblicos judeus e cristãos nos primeiros séculos do novo calendário. Ele revela segredos sobre os quais a Igreja se mantém em silêncio. De acordo com os antigos escritos, Enoque era o guardião de todos os tesouros do céu, o chefe dos arcanjos e o ministro imediato do trono de Deus. Fala-se também dos anjos caídos e do fato de que eles pecaram aqui na terra, pois começaram a se multiplicar com mulheres terrenas e revelaram a elas segredos celestiais para os quais a raça humana ainda não estava pronta. A proibição do livro provavelmente também foi influenciada pelo fato de conter profecias sobre o próprio Cristo. Fique até o fim do vídeo para descobrir por que o livro mais misterioso de toda a história espiritual da humanidade assusta tanto a Igreja. Mas afinal, quem foi Enoque? Enoque é filho de Jared, descendente do primeiro homem, Adão, de sua 7ª geração, sendo o bisavô do famoso Noé. Ele era um mestre e educador, e seu nome se traduz como iniciador. O Antigo Testamento não fala de seus escritos, mas ainda lhe dá um lugar em Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24, apenas o suficiente para indicar o número de seus anos, 365, confirmando a existência de sua pessoa e descrevendo sua vida com a frase icônica, que deu origem a inúmeras interpretações. E Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o tomou. Há também uma lenda que diz que Enoque é, na verdade, o rei bíblico e sacerdote Melquisedeque. Uma das explicações tradicionais para a existência paralela da literatura apócrifa cristã, ao lado da oficial, é que os apócrifos fornecem respostas onde as escrituras sagradas são silenciosas ou misteriosas. Enoque também é considerado o criador da escrita. Além disso, ele se comunica com Deus e é um mestre religioso do povo, um profeta e um sábio. Muitos pais da Igreja, como Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes e Tertuliano, escreveram sobre ele, falando com grande respeito por Enoque. Seus escritos contêm muitas alusões ao livro de Enoque e, em alguns casos, defendem explicitamente o uso do próprio livro como escritura. Voltando ao livro de Gênesis, onde ele é descrito como o 7º dos 10 patriarcas, antes do dilúvio, cada um deles é dito ter vivido vários séculos. Gênesis 5 apresenta a genealogia desses 10 indivíduos de Adão a Noé, indicando a idade em que cada um se tornou pai do próximo, bem como a idade de cada um na morte. No entanto, notamos aqui que Enoque é uma exceção, pois se diz que ele não viu a morte, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 5. Além disso, Gênesis 5 afirma que Enoque viveu 365 anos, o que é significativamente menos que os outros patriarcas pré-diluvianos, que são registrados como tendo morrido com mais de 700 anos de idade. O breve relato de Enoque em Gênesis 5 termina com a enigmática escritura que ele não estava mais, pois Deus o tomou. Tudo o que narraremos a seguir, visto em uma escala maior, mostra a grande devoção de Enoque ao Senhor e, respectivamente, o grande amor e tratamento especial do Senhor para com Enoque. Vamos examinar os 5 volumes escritos por Enoque para entender o que eles contêm, quem eles assustam e com o que. O Livro dos Vigilantes. Este livro marca o início do manuscrito. Foi escrito por volta de 300 a.C. e descreve a queda dos vigilantes ou anjos vigias, que se tornaram os pais dos nefilins, conforme Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4. Neste escrito também estão os relatos das viagens de Enoque pelos céus. O livro começa com uma introdução que diz que Enoque é um homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus, de modo que ele viu as visões enviadas a ele pelo Santo no céu. Ele mostrou a ele os filhos de Deus, e deles ele ouviu tudo e soube o que viu. Mas o que ele viu não acontecerá a esta geração, e sim a uma geração que ainda está por vir. O livro também nos fala sobre Deus vindo à terra no Monte Sinai com seus exércitos para pronunciar julgamento sobre a humanidade. Como todas as coisas são guiadas por Deus e acontecem em seu devido tempo, os pecadores perecerão,
e os grandes e bons continuarão a viver em luz, alegria e paz. A primeira seção do livro descreve a interação dos anjos caídos com a humanidade. Samyaza força os outros 199 anjos caídos a tomarem esposas humanas para lhes darem filhos. E Samyaza, que era o líder deles, disse: Eu tenho medo que vocês realmente não concordem em fazer essa ação, e eu sozinho terei que pagar a penalidade por um grande pecado. E todos eles responderam e disseram: Vamos todos jurar e nos comprometer com juramentos mútuos de não abandonar este plano, mas de fazer essa ação. Então todos juntos juraram e se comprometeram com maldições mútuas. E eram 200 ao todo, que desceram nos dias de Jared ao topo do Monte Hermon. E o chamaram de Monte Hermon, porque haviam jurado e se comprometido com juramentos mútuos sobre ele. Isso leva à criação dos nefilins ou gigantes, conforme descrito no livro. E elas ficaram grávidas e deram à luz grandes gigantes, cuja altura era de 300 côvados, que destruíram todos os ganhos dos homens. Havia um verdadeiro inferno e caos na terra. O livro também discute o ensino decadente dado aos humanos pelos anjos caídos, mais notavelmente Azazel. E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, e os familiarizou com os metais da terra, e com a arte de trabalhá-los com pulseiras, com ornamentos, com o uso de antimônio, com o embelezamento das pálpebras, com todos os tipos de pedras preciosas, e com todas as tinturas. E muita maldade surgiu, e eles cometeram fornicação, desviaram-se e tornaram-se corruptos em todos os seus caminhos. Samyaza ensinou encantamentos e erradicação, Armaros a resolução de encantamentos, Baraquijal a astrologia, Cocabel as constelações, Ezequiel o conhecimento das nuvens, Araquil os sinais da terra, Shamsil os sinais do sol e Sariel o curso da lua. Então, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apelam a Deus para julgar os habitantes do mundo e os anjos caídos. Deus envia Uriel para dizer a Noé sobre o cataclismo iminente e o que ele deve fazer. Então o Altíssimo disse: Vá até Noé e diga a ele em meu nome, esconda-se, e revele-lhe o fim que está por vir, que toda a terra será destruída, e que um dilúvio virá sobre toda a terra, e destruirá tudo o que está sobre ela. E agora instrua-o para que ele possa ser salvo, e para que sua descendência seja preservada para todas as gerações do mundo. Deus ordena a Rafael que prenda Azazel, dá instruções a Gabriel sobre os nefilins, e ordena a Miguel que amarre os anjos caídos. O livro dos Provérbios. Os capítulos 37 a 71 do livro de Enoque são chamados de Livro dos Provérbios. Aqui, o debate acadêmico se concentra na tese de que é baseado no Livro dos Vigilantes, como um complemento no qual apresenta o desenvolvimento posterior da ideia do julgamento final e da escatologia, lidando não apenas com o destino dos anjos caídos, mas também com os reis ímpios da terra. O que é interessante neste livro é que a expressão Filho do Homem é usada para o herói escatológico, que também é chamado de justo, eleito e Messias, sentado no trono da glória no julgamento final. O primeiro uso conhecido de Filho do Homem como um título específico nas escrituras hebraicas está no livro de Enoque, e seu uso pode ter desempenhado um papel na compreensão e uso precoce desse título no cristianismo. O livro astronômico. 4 edições fragmentadas do livro astronômico foram encontradas em Qumran. Elas também incluem material não encontrado nas versões posteriores do livro de Enoque. Este livro contém descrições do movimento dos corpos celestes, bem como o conhecimento do cosmos revelado a Enoque em suas viagens ao céu, guiado por Uriel. Ele descreve o calendário solar, que foi posteriormente mencionado no livro dos Jubileus, usado pela seita do Mar Morto. O ano era composto por 364 dias, divididos em 4 estações iguais de 91 dias cada. Cada estação consistia em 3 meses iguais de 30 dias, mais um dia extra no final do 3º mês. Assim, o ano todo consistia exatamente em 52 semanas. Cada ano e cada estação sempre começavam na quarta-feira, que foi o 4º dia da criação, conforme contado em Gênesis, o dia em que as luzes no céu, as estações, os dias e os anos foram criados. O livro dos sonhos contém visões da história de Israel, remontando ao que muitos interpretam como a revolta dos Macabeus, datada do período Macabeu, por volta de 164 a 142 a.C. Segundo a Igreja Ortodoxa Etíope, foi escrito antes do dilúvio bíblico.
O livro continua com visões e relatos alegóricos da história de Israel, nos quais animais são usados como símbolos de seres humanos e pessoas como símbolos de anjos. A mensagem de Enoque. Estudiosos datam este manuscrito por volta de 170 a.C. O livro é dividido em 5 subseções. Apocalipse das Semanas. Esta subseção conta a história do mundo usando uma estrutura de 10 períodos chamados semanas, 7 das quais se referem ao passado e 3 a eventos futuros. O clímax ocorre na 7ª parte da 10ª semana, quando um novo céu aparecerá, e haverá muitas semanas sem número até o fim dos tempos, e tudo será em bondade e justiça. Exortação. Esta breve lista de exortações para seguir a justiça, falada por Enoque a seu filho Matusalém, serve como uma ponte para a próxima subseção. Epístola. A primeira parte da epístola descreve a sabedoria de Deus, a recompensa final dos justos e o castigo dos ímpios, e os 2 caminhos separados da justiça e da injustiça. Em seguida, há 6 oráculos contra os pecadores, o testemunho de toda a criação contra eles, e a certeza do destino após a morte. O nascimento de Noé. Esta parte aparece nos fragmentos de Qumran, separada do texto anterior por uma linha em branco, aparecendo assim como um apêndice. Fala sobre o dilúvio e sobre Noé, que nasceu com a aparência de um anjo. Conclusão. Esta aplicação não é encontrada em Qumran e é considerada obra do último redator. Ela enfatiza a geração de luz em oposição aos pecadores condenados às trevas. Por que esse livro bíblico antigo é negligenciado e até banido pela religião oficial quando contém tanta história sobre o início? O que mais ele diz? Já ficou claro que uma das razões para o banimento do livro é, muito provavelmente, o fato de que, desde o início, ele começa com um aviso à humanidade, descrevendo o julgamento divino que aguardará todos os indignos de salvação. A seguir, a explicação de como os gigantes sedentos de sangue, também chamados de nefilins, que vagavam pela terra, descritos em Gênesis, apareceram. Eles também servem como justificativa para o dilúvio, mas Deus ainda assim avisou Noé e salvou o povo. Os relatos das viagens de Enoque pelos reinos celestiais, que detalham os poderes do céu e a crueldade que aguarda as pessoas depravadas, também provavelmente não agradam. O problema da igreja não estava no fato de que assustava os fiéis ao ter informações tão detalhadas. E talvez alguns fatos nessa informação sejam inconvenientes. O livro fala direta e abertamente sobre criaturas estranhas com tecnologia avançada que visitaram nossa Terra. Elas compartilharam sua tecnologia com sua descendência híbrida, o que foi um grande prejuízo para a humanidade. O livro descreve de forma muito clara como e por que todas as evidências disso foram apagadas pelo grande dilúvio. Uma coisa é certa: há algo neste livro que incomoda muitas pessoas. Tudo o que podemos fazer é ler nas entrelinhas e esperar pelo dia em que a verdade nos será revelada. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.